Fala pessoal, tudo bem com vocês? Júnior Cigano aqui, mais uma vez. E vamos lá, né? Falar de luta. Aliás, não hoje. Hoje a gente não vai falar de luta, hoje a gente vai falar de polêmica. E uma polêmica que tá rolando já tem um tempo. E é sobre o nosso presidente Dana White. Aliás, ele também não é mais ele também não é mais meu presidente. O meu presidente agora é o Jorge Masvidal, eu sou parte do Game Bread Bare Knuckle. Então vamos colocar da seguinte forma, o presidente do UFC, Dana White, tem estado bastante chateado com os jornalistas, com o pessoal da mídia responsável por definir os rankings. E por que ele está chateado assim com os caras? Aliás, a gente tem visto né, nas conferências que eles têm, que ele tem sido bastante incisivo, tendo colocações às vezes até pesadas em relação aos caras, porque de onde os caras tiraram isso, que o Jon Jones não é o número 1 peso por peso do mundo. Essa é a chateação ali, o incômodo do Dana White com os jornalistas, com o pessoal da mídia responsável por definir os rankings. E é uma coisa que eu até concordo com o Dana White, e eu vou elaborar aqui para vocês poderem me acompanhar e entender comigo como isso acontece. Porque o Dana White diz o seguinte, que o Jon Jones participando do sorteio para os rankings, ele tem que ser o número 1 peso por peso do mundo. Obviamente pelo histórico do cara, por tudo que o cara conquistou na carreira dele. O que significa o pound for pound of the world? O peso por peso, o ranking peso por peso do mundo, independente da categoria de peso de que você participa, qual a divisão que você participa, quem que é o cara entre os caras? Tipo, quem que é o mais extraordinário entre os extraordinários? Entendeu? É isso que é a definição do ranking Pound for Pound of the World, para saber quem é o melhor entre os melhores, que hoje é o Islam Makhachev, que é o russo peso leve, campeão dos pesos leves, que é realmente um cara fora de série, muito bom. Inclusive o Poatan, nosso querido Poatan, está em segundo lugar. E o Jon Jones vem em terceiro lugar no ranking peso por peso. E é aí que está o ponto que eu quero que vocês prestem atenção, que é importante lembrar disso. Porque uma vez, na opinião do Dana White, e a que eu concordo com ele, uma vez que o Jon Jones participa do ranking, participa do sorteio para os rankings, ele tem que ser considerado o número 1. O número 1 peso por peso do mundo. Pelo histórico do cara, tudo que o cara fez na categoria, o quão dominante ele foi, o quanto ele impôs o jogo dele de forma eficaz, de forma segura, de forma forte, independente de onde, se ele tá lutando em pé, se ele tá lutando no chão. Quem lembra aí da luta dele contra o Cormier? O Cormier é um excelente wrestler e que derrubava todo mundo, controlava todo mundo. Foi lá, o Jon Jones foi quem derrubou ele. Talvez, acho que pela primeira vez o Cormier foi derrubado numa luta. O Jon Jones, assim, em todos esses quesitos, é um cara extremamente impressionante. Ou seja, tendo isso em consideração, por que ele participando hoje dos rankings, ele não é o número 1 peso por peso? Os jornalistas dizem que é por causa da inatividade dele, porque ele não tem se mantido muito ativo, o que é uma coisa que não faz sentido, porque o Jon Jones lutou em março do ano passado. Em março de 2023, importante ressaltar que ele lutou em março de 2023, fazendo a sua estreia na categoria dos pesos pesados, a tão esperada estreia, que todo mundo estava ansioso para ver. Ele fez realmente, lutou contra o Ciryl Gane, o francês, e foi dominante. Ele ganhou no primeiro round, finalizou o Ciryl Gane no primeiro round, assim, de forma impressionante, o que provou mais uma vez que o cara é fora de série. Entre os foras de série, ele é o cara do topo, entendeu? E depois dessa luta de março, quando ele se tornou o campeão, ele estava programado já para defender o cinturão dele em novembro de 2023 contra o Stipe Miocic. Ou seja, ele estava em atividade. E aí sofreu uma lesão, acabou rompendo um tendão ali do peitoral e teve que se isentar da luta, teve que sair da luta e se recuperar. Assim que ele pôde voltar, eles já remarcaram a luta, né? Que vai ser em novembro também desse ano aí. Aí o pessoal tá dizendo, mas ele tá inativo, então ele não poderia... Esse é o argumento dos jornalistas. Ele está inativo, então ele não poderia participar dos rankings, ele não poderia ser considerado o número 1 peso por peso. Só que é o seguinte, hoje
mesmo o Islam sendo o número 1 peso por peso do mundo, o Jon Jones é o terceiro. Lembra que eu falei para vocês? Ele é o terceiro. Ou seja, se ele estivesse inativo realmente, como os jornalistas estão falando, ele não poderia participar dos rankings. Ele teria que ficar afastado e assim que ele voltasse em atividade, ele seria reintroduzido aos rankings. Ou seja, não faz sentido nenhum o que os jornalistas estão dizendo. Eles próprios estão se contradizendo. Por quê? Porque se você está inativo, você é afastado dos rankings. Você não faz parte dos rankings. Sabe? Isso é um critério deles próprios. O Jon Jones tanto está inativo que ele é o número 3 do mundo, do peso por peso. Ou seja, eles próprios dizem que o cara está ativo porque consideram ele número 3, peso por peso do mundo, e ao mesmo tempo dizem que ele está inativo e por isso que ele não pode ser considerado número 1. Que confusão é essa? Entendeu? Ou seja, se o Jon Jones participa dos rankings, participa do sorteio para os rankings, ele tem que ser considerado o número 1. Não tem pra onde fugir. O histórico do cara fala por si só. A forma de lutar do cara fala por si só. O próprio Makhachev é extraordinário, o cara é incrível. Mas, por exemplo, contra o Volkanovski, quando o Volkanovski subiu, na verdade o Volkanovski subindo por peso leve, deu um trabalhão pro Islam. A luta foi bem parelha, sabe? Por mais que isso não tire mérito nenhum do Islam. Mas isso nunca aconteceu com o Jon Jones. E ao contrário, ao invés de receber alguém subindo para a categoria dos meio pesados, que ele era o meio pesado, ele subiu para os pesos pesados e ele foi dominante na categoria dos pesos pesados na de cima. Ou seja, isso é outro fator que colabora para a gente entender mais o que está acontecendo. Mas é uma coisa que mexe bastante para a gente, porque a gente consegue ver também que o Dana White é um cara apaixonado pelo esporte. Ele não é só o presidente, o cara que fez a diferença nesse esporte, ele é apaixonado, ele discute, ele não tinha por que estar discutindo com esses jornalistas, ele não tinha por que estar gastando tempo em cima de um argumento ou algo do tipo, numa discussão com os jornalistas ali, com a discussão com a mídia. Ele não tinha por que fazer isso, mas ele faz, porque parece ser importante para ele. Por exemplo, agora que a gente teve o Merab, vocês viram, né, que ele teve um corte no olho, acabou machucando no treinamento, tava suposto a lutar aí com o Sean O'Malley, e o Dana White, a hora que viu aquele corte e tudo mais, a forma que ele ficou postando e meio que se vitimizando pelo corte, o corte não é grande, gente, na luta, assim, ó, pelo menos levando em consideração a minha carreira, foram pouquíssimas as vezes que eu cheguei 100% numa luta. O treinamento é muito pesado, você sempre chega machucado com um corte ali, ou coisa do tipo. Eu já lutei com um supercílio cortado e tudo mais. Ali, um corte como aquele do Merab, ele recupera, ele fica colado, né? Fica colado sozinho com 4 dias, 5 dias, uma semana tá de boa, entendeu? Não pra ficar batendo em cima, mas já tá de boa pra treinar. Só que daí o Dana White percebeu, né, a vitimização ali do Merab em cima daquele corte, daquele acidente ali de treinamento, e pegou pesado, dizendo que o Merab era estúpido de postar uma coisa daquela ali, e realmente esse tipo de coisa não se posta. Next level stupid. Você tá dando uma arma a mais pro teu adversário. Se a luta realmente aconteceu, o Sean O'Malley sabe que ali vai estar mais frágil e que pode abrir com maior facilidade. Ou seja, faz total sentido. E o Dana White foi bem claro em expor que ele não ficou nada feliz e que assim, não faz sentido nenhum, e eu concordo também com isso, não faz sentido nenhum o cara ficar postando fraquezas, pontos que vão deixar ele mais fraco ou que vão dar armas pro adversário dele, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então a gente percebe que o Dana White é um apaixonado pelo esporte. Além de ser o presidente do evento, fazer o trabalho dele lá, ele é apaixonado pela coisa, então ele tá sempre opinando e brigando também por suas opiniões, tentando defendê-las. E nesse sentido, eu tô com ele. Se o Jon Jones participa dos rankings, do sorteio dos rankings, ele tem que ser o número 1. E eu sei que, como eu falei, negócio de opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, isso não tem valor nenhum. A gente tem que se ater ao que interessa, que são os fatos. E o Jon Jones ser o número 1 dos pesos por pesos, caso ele participe dos rankings, é um fato. E
E esse argumento, isso que eu coloquei para vocês aqui, sobre os jornalistas, eles próprios se contradizerem. Jon Jones está ativo, participando dos rankings, mas ele não é o número 1 porque ele está inativo? Não faz sentido nenhum, entendeu? Então, eu não sei se vocês concordam comigo, se concordam ou não, deixa aqui a opinião de vocês nos comentários. Vamos discutir um pouco mais sobre isso, elaborar em cima, para ver se realmente a gente consegue colaborar de alguma forma aí com eles. E olha, eu termino o vídeo aqui, porque isso aqui é mais do que suficiente para mostrar que o Jon Jones tem, que o Dana White está certo, que o Jon Jones tem que ser o número 1 peso por peso do mundo. Não esqueçam aí de ativar o sininho, deixar o comentário de vocês, conferirem se estão inscritos no canal, que eu sigo daqui dando os meus pitacos daquele jeito. Vamos com tudo!